O início foi direto pra televisão, passou por algumas outras coisas. Não, vamos lá. Essa história é interessante, Isso é né? uma história que ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo te vê na televisão, não sabe da tua história. Beijo, Sandrinha. É em primeira mão? É em primeira mão. Ninguém sabe o caminho que eu percorri. Olha aí, corte, produção. E, na verdade, tudo aconteceu meio que sem querer. A gente nunca sabe. Quando a gente toma uma atitude ativa na vida, você não sabe o que vai acontecer. Só dar uma parte. Não foi sem querer. Foi seu estudo, Não, sim, sua força de vontade, sua vontade de fazer a diferença. É verdade, é verdade. E essa vontade de fazer a diferença lhe trouxe a essa história. Eu escrevi o meu livro para ajudar as pessoas. E aí eu comecei a frequentar programas de Repete o televisão. nome do livro. Onde é que acha esse livro? Como conviver... É a internet, hoje em dia é só a internet. Como né? conviver... Pra você ter uma noção, até hoje eu escrevi 10 livros, que eu lancei em 28 países, falando sobre prevenção. São 2.550 artigos sobre segurança pública e privada. E eu me tornei, nesse caminho, palestrante, conferencista, em grandes eventos, falando sobre segurança pública e privada. O que acontecia? Nos meus intervalos de plantão, eu participava de grandes eventos na área de segurança. Então, eu viajei o país. E quando eu viajava para outros estados, eu procurava as polícias daquele estado para me inteirar do que acontecia naquele estado e aprender, porque em cada local você encontra policiais muito criativos. Sim. Então, eu consegui fazer uma rede de amigos na polícia. E aí, cada vez mais, quando eu ia, por exemplo, fazer uma palestra em Curitiba, as pessoas tinham referência dos meus livros, tinham referência de programas de televisão e me chamavam para ir no programa local. Mas houve um diferencial na minha vida, foi o caso Isabela Nardoni. O caso Isabela Nardoni, para quem não sabe, a própria polícia não sabe, foi o caso de maior repercussão na história policial brasileira. Nada se equipara à vontade da população brasileira em querer saber quem matou Isabela Nardoni. Tanto é que, naquela época, o frisson era tão grande por Isabela Nardoni que todos os canais mudaram a grade porque você tinha que falar de Isabela Nardoni 24 horas por dia. Os canais mudavam a grade. Sim. Porque a preocupação era quem matou Isabela Nardoni. E aonde estava Jorge Lordello nesse momento? Aonde estava Jorge Lordello? Continuando trabalhando na polícia, mas nos horários de folga, praticamente que ininterrupto, dando entrevista e aprofundando o tema. Porque aí sim a minha função passou de ser um especialista na área de polícia judiciária e poder explicar ao público detalhes de uma investigação. Sim. Coisa que não existia na televisão brasileira. Um especialista policial. Porque quem trabalha na polícia tem muito mais conhecimento de uma pessoa leiga. Sem então dúvida. a gente explicava com riqueza de detalhes. E aquilo foi um marco na minha vida, porque eu me tornei uma referência. Eu me lembro, viu? Eu me tornei uma referência de poder explicar às pessoas, e aí as pessoas passaram a acreditar no Jorge Lordello. Pô, esse cara é sério. Esse cara não leva para o lado do sensacionalismo. Esse cara é técnico. Esse cara consegue realmente colocar, explicar com facilidade, porque eu era palestrante, tinha facilidade de me comunicar, e com isso eu ganhei um respeito de quem? Da população, que quando ligava a televisão, me via, parava. Isso chama-se Ibope. O Ibope é quando você entra num programa, para quem não sabe, os diretores do programa estão com o aplicativo medindo o Ibope. Quando você entra num programa e a audiência começa a cair, o diretor te tira e põe outra pauta. Quando a audiência começa a subir, você fica lá muito mais tempo. Ele mantém você no ar. Eu me recordo que eu ia nos programas, e quando você vai no programa de televisão, programa comprido, você tem as pessoas que vão participar do programa. Então eu entrava e eu percebia que a minha pauta não acabava. Quando terminava o programa, acabava comigo. As pessoas bravas que foram participar do programa e não entravam no programa. Mas isso é normal. Mas isso é normal, porque o que manda para a TV é a audiência. Lógico que é. Se o público está interessado naquele assunto, você não tem o porquê você tirar aquela pauta e passar para outra. E eu comecei a virar uma referência até que surge o convite para que eu apresentasse o programa Operação de Risco, que é um super programa policial. É um programa que abriu a polícia para a sociedade brasileira. Um programa de uma audiência fantástica. Nós ficamos toda semana em segundo e em terceiro lugar de audiência. Um programa que no YouTube, nós completamos agora 500 semanas.
500 semanas de programa. Só para vocês terem uma noção, eu fiz um levantamento na Rede TV, o programa tem 1 bilhão e 50 milhões de views. Não tem programa na TV brasileira. Não tem, esquece. Olha o corte, produção. 1 bilhão e 50 milhões de views, porque o Operação de Risco virou um reality policial como se fosse um streaming. A pessoa assiste no YouTube como se fosse um seriado. Ele começa a assistir e não para. Então nós temos audiência na sexta e no sábado, só que tem aquele público que não assiste TV e assiste internet. Depois. É verdade. E olha que uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, pouca gente sabe também. O volume de gente na polícia que entrou para prestar concurso aumentou. E eu ia na Polícia Militar, ia na Polícia Civil, eles falaram, nós achamos que é por causa da operação de risco. Porque o jovem assiste, ele se empolga, ele fala, eu quero ser polícia, quando ele completa 18 anos, ele presta concurso. E nós temos a felicidade, por exemplo, vou citar um caso, Tenente Pascoaloto. Era um jovem de Campinas, com 16 anos ele começa a assistir o programa, se interessa, com 18 anos ele presta concurso e passa, se forma na Polícia Militar como tenente, e um dia ele se vê na viatura com a nossa equipe gravando. Então ele Olha que legal. Menor de idade, descobre a vocação por causa do programa, e hoje o Tenente Pascoaloto já gravou bastante com a gente, como outros casos que aconteceu a mesma coisa. Outra coisa importante, os policiais que participam da Operação de Risco nos contam que o ambiente policial naquela localidade aumenta. A população começa a ver o policial com mais autoridade, com mais respeito, e começa a ajudar muito mais aqueles policiais. Então, é um programa que faz bem para a sociedade brasileira. E uma coisa que nós descobrimos também, que muita gente que tem filho de 8, 9, 10, 11, 12 anos, Tobia, coloca o filho do lado para assistir o programa, porque só de ver o programa ele distingue o mal do bom, distingue o joio do trigo. O programa Operação de Risco é uma aula familiar para mostrar que a polícia, você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que denunciar, e que o ladrão, ele é algemado e colocado num camburão e aparece o pai e a mãe chorando. E você imagina um garoto vendo aquela cena, ele vai apoiar quem? Pô, eu tenho que apoiar o policial.